Eu sei que muita gente acha que quando a gente chega aos 60 e poucos anos, já viu de tudo, que não tem mais nada que possa nos surpreender, nos machucar de verdade, nos fazer perder o chão debaixo dos pés. Mas essas pessoas nunca estiveram paradas no corredor da casa do próprio filho com um copo vazio na mão, ouvindo a nora dizer para a família inteira que elas estão ficando loucas. Me chamo Ivone Aparecida Campos, tenho 67 anos, e essa história começa numa tarde de domingo que parecia igual a todas as outras. Um daqueles almoços de família que a gente faz por obrigação e por amor, misturados numa proporção que vai mudando com o tempo. Eu tinha acabado de comer uma fatia de pudim de leite que minha neta Isabela ajudou a fazer, e precisava tomar meu remédio de pressão. Só isso. Um copo de água e um comprimido branco que eu tomo todo dia no mesmo horário há mais de 10 anos. A casa do meu filho Marcos fica num bairro arborizado de Belo Horizonte. Naquele domingo, a casa estava cheia, como sempre ficava no último fim de semana do mês. Meus netos corriam pelo quintal, meu cunhado Roberto discutia futebol com os sobrinhos, e o cheiro de carne assada se misturava com o barulho das conversas. Eu me levantei da mesa da varanda e fui em direção à cozinha. O corredor que liga a área externa à parte de dentro da casa tem uns 6 metros, com paredes cheias de fotos de família. Fotos do casamento de Marcos e Denise. Fotos das minhas netas quando eram bebês. Uma foto minha com Geraldo, meu marido, tirada num Natal há muitos anos, quando ainda éramos jovens e achávamos que a vida duraria para sempre. Foi no meio desse corredor que eu parei. A porta da cozinha estava entreaberta e as vozes chegavam até mim com clareza. Reconheci a voz de Denise imediatamente, aquele tom meio agudo que ela usa quando está fofocando. E reconheci também a voz da minha cunhada Lúcia, irmã do Marcos. O que eu ouvi me fez encostar na parede como se minhas pernas tivessem esquecido como funcionar. A situação da dona Ivone está piorando a cada semana, Lúcia. Eu não sei mais o que fazer. A voz de Denise tinha aquele tom de preocupação ensaiada que eu só fui reconhecer como falso muito tempo depois. Ontem, ela me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. 3 vezes, Lúcia. E no mês passado esqueceu o aniversário da própria neta. A Isabela ficou arrasada. Meu coração começou a bater tão forte que eu tive medo de que elas ouvissem. Eu não tinha ligado 3 vezes. Tinha ligado uma vez para confirmar o horário do almoço, porque o Marcos tinha mudado de 11 para meio-dia. Uma ligação. Uma única ligação de menos de 2 minutos. E o aniversário da Isabela? Eu não tinha esquecido. Eu estava com uma gripe forte e não pude ir à festa. Mas liguei para minha neta no dia, cantei parabéns pelo telefone e mandei o presente pelo correio. A própria Denise me mandou uma mensagem agradecendo. Eu ainda tinha essa mensagem no celular, mas Denise continuou falando, e cada palavra era como uma agulha entrando devagar na minha pele. Ela fica inventando histórias, Lúcia. Outro dia jurou que tinha vindo aqui em casa na terça-feira, mas não veio. Eu tive que fingir que lembrava para não deixar ela constrangida. E tem mais. Ela deixou o fogão ligado na casa dela semana passada. Uma vizinha viu a fumaça saindo pela janela e foi lá desligar. Imagina se pega fogo? Uma mulher de 67 anos morando sozinha naquela casa enorme, sem condição de cuidar de si mesma. Eu nunca deixei fogão ligado. Nunca. Tenho um pavor de fogo desde que era criança, quando vi a casa de uma vizinha pegar fogo e quase levar uma família inteira. Sou a pessoa mais cuidadosa que existe com essas coisas. Checo o fogão 3 vezes antes de sair de casa. 3 vezes. Todo santo dia. Minha cunhada Lúcia fez um som de preocupação, aquele que as pessoas fazem quando estão absorvendo uma informação grave. E o Marcos sabe de tudo isso? Sabe, mas não quer enxergar. Você conhece seu irmão, Lúcia. Ele adora a mãe, não consegue aceitar que ela está declinando. Mas eu já falei para ele que precisamos pensar em alternativas. Uma clínica de repouso, talvez. Ou pelo menos, tirar ela daquela casa. Ela não tem condição de morar sozinha. É uma questão de segurança. Clínica de repouso. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça como um sino tocando em câmera lenta. Minha nora estava sugerindo me internar. Estava dizendo para minha cunhada que eu não tinha condição de cuidar de mim mesma. Estava pintando um retrato de uma velha desmemoriada, incapaz, perigosa até, que precisava ser removida da própria casa por segurança.
E tudo isso era mentira. Cada palavra, cada detalhe. Cada história inventada com precisão cirúrgica para destruir minha reputação diante da família. Não sei quanto tempo fiquei ali parada. Podem ter sido segundos, podem ter sido minutos. Minha mão apertava o copo vazio com tanta força que os dedos estavam brancos. Minha respiração tinha ficado curta, rápida, como se o ar do corredor tivesse ficado pesado demais para entrar nos meus pulmões. Eu poderia ter entrado na cozinha naquele momento. Poderia ter confrontado Denise ali mesmo, diante da Lúcia, exigido explicações, gritado que era tudo mentira. Uma parte de mim queria fazer exatamente isso. Queria agarrar minha nora pelos ombros e perguntar por que ela estava fazendo aquilo comigo. O que eu tinha feito para merecer ser destruída assim, aos poucos, com mentiras contadas em tom de preocupação falsa? Mas algo me segurou. Um instinto que eu nem sabia que tinha. Uma vozinha lá no fundo da minha cabeça que sussurrou: se você entrar agora, vai ser exatamente o que ela quer. A sogra velha fazendo escândalo, descontrolada, comprovando tudo o que ela acabou de dizer. Então, eu respirei fundo. Engoli o nó que estava se formando na minha garganta. E voltei pelo corredor, bem devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho, até chegar de novo na varanda, onde os outros continuavam conversando e rindo, completamente alheios ao que eu tinha acabado de descobrir. Sentei na minha cadeira. Minha neta Manuela, de 8 anos, veio correndo me mostrar um desenho que tinha feito. Era uma casinha com uma árvore do lado. É a gente, vovó, ela disse sorrindo. Você e eu no seu quintal. Forcei um sorriso. Elogiei o desenho. Passei a mão no cabelo dela. E por dentro eu estava despedaçando. O resto daquele domingo passou como um borrão. Eu respondia quando me perguntavam alguma coisa. Eu sorria quando era esperado que eu sorrisse. Eu participava das conversas no piloto automático. Mas minha mente estava em outro lugar. Estava tentando entender o que tinha acontecido. Tentando processar a traição que eu tinha acabado de testemunhar. Denise, minha nora há 13 anos. A mulher que eu recebi na minha família de braços abertos, que eu ajudei a planejar o casamento, que eu apoiei quando ela quis abrir o salão de beleza, que eu visitei no hospital quando cada uma das minhas netas nasceu. Essa mulher estava sistematicamente destruindo minha reputação. Estava contando para todo mundo que eu tinha algum tipo de problema mental. Estava plantando a semente da minha interdição. E eu não fazia ideia do porquê. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, depois de um trajeto de 20 minutos que pareceu durar horas, eu tranquei a porta e sentei no sofá da sala no escuro. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio específico das casas onde mora só uma pessoa, onde não tem mais ninguém para fazer barulho, para preencher os espaços vazios com presença. Geraldo morreu há 8 anos. Um infarto fulminante numa manhã de terça-feira, enquanto tomava café e lia o jornal. Num minuto ele estava ali, reclamando de alguma notícia política, e no minuto seguinte estava no chão. Os médicos disseram que ele não sofreu, que foi rápido. Não sei se isso era verdade ou se era só o que dizem para confortar quem fica. Depois que ele se foi, eu aprendi a viver sozinha. Os primeiros meses foram difíceis. Aquela sensação de estar num barco sem leme. Mas eu me reconstruí. Voltei a dar aulas particulares. Mantive a casa funcionando. Continuei dirigindo, fazendo compras, pagando contas, vivendo. Criei 2 filhos praticamente sozinha depois que Geraldo partiu. Marcos tinha 36 anos quando o pai morreu, já era casado. Mas Renata, minha caçula, tinha só 29 e ainda precisava de apoio. Eu dei esse apoio. Ajudei ela a seguir em frente, a construir a vida que ela tem hoje em Curitiba. Eu sempre fui uma mulher forte. Todo mundo sempre disse isso sobre mim. A Ivone é de ferro, diziam as amigas. Não tem nada que derrube essa mulher. Mas naquela noite, sentada no escuro da minha sala, eu me senti mais frágil do que nunca na vida. Porque uma coisa é enfrentar a viuvez. É difícil, é doloroso, mas é algo que a gente meio que espera que vai acontecer em algum momento. A vida prepara a gente para perder pessoas. Não prepara a gente para ser traída por quem deveria nos proteger. Fiquei acordada até muito tarde pensando, tentando encontrar uma explicação, tentando entender o que eu tinha feito de errado para merecer aquilo. E foi no meio da madrugada,
quando o relógio da sala marcava quase 3 horas, que uma pergunta começou a se formar na minha cabeça. Uma pergunta que mudaria tudo. Por que Denise queria me tirar da minha casa? A casa onde eu moro há 40 anos. A casa que Geraldo e eu compramos quando Marcos era bebê. A casa que fica num bairro que se valorizou absurdamente nas últimas 2 décadas. A casa que, segundo o corretor que fez uma avaliação ano passado, vale hoje cerca de R$ 1.200.000. Sentei mais ereta no sofá. De repente, as peças começaram a se encaixar de uma forma que eu não tinha considerado antes. Denise não estava simplesmente sendo cruel. Denise tinha um plano. E eu, sem saber, era o obstáculo que ela precisava remover. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A tristeza que eu estava sentindo começou a se transformar em outra coisa. Algo mais frio, mais afiado, mais determinado. Se minha nora achava que eu era uma velha frágil que ela podia manipular e descartar, ela estava prestes a descobrir que tinha cometido o maior erro da vida dela. Peguei meu celular, abri o aplicativo de notas e comecei a escrever tudo o que tinha ouvido naquele corredor. Cada palavra, cada mentira, cada detalhe era o começo de algo. Eu ainda não sabia exatamente o quê, mas sabia que não ia ficar parada assistindo minha própria vida ser destruída por alguém que eu tinha acolhido como filha. Minha mãe sempre dizia que a paciência é a arma dos sábios, que quem espera o momento certo sempre vence no final. Naquela madrugada, pela primeira vez desde que Geraldo partiu, eu agradeci por ter herdado a paciência da minha mãe, porque eu ia precisar de cada gota dela para o que viria a seguir. Olhei pela janela da sala. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes de luz. Minha vizinha Dona Zélia tinha a luz do quarto acesa, provavelmente lendo até tarde como sempre fazia. Uma mulher de 72 anos, viúva como eu, que morava sozinha na casa ao lado há mais de 20 anos. Dona Zélia. O nome dela apareceu na minha mente como uma luz se acendendo no escuro. Ela trabalhava em banco, 30 anos na área de análise de crédito. Conhecia todo mundo do bairro. Se Denise estava espalhando mentiras sobre mim, Dona Zélia provavelmente já tinha ouvido alguma coisa. Anotei o nome dela no celular, logo abaixo das mentiras que eu tinha transcrito. Conversar com Zélia. Descobrir o que ela sabe. Depois anotei outra coisa. Não reagir. Não confrontar. Não dar motivo. Eram quase 4 da manhã quando finalmente deitei na cama, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Em algum momento, sem perceber, comecei a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo canto dos olhos e molhavam o travesseiro. Não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de luto. O luto por uma relação que eu achava que existia e que nunca tinha existido de verdade. Mas no meio daquele choro, uma certeza começou a crescer no meu peito. Eu não ia desistir. Não ia me deixar destruir. Não ia dar a Denise a satisfação de me ver derrotada. Aos 67 anos, eu estava prestes a travar a batalha mais importante da minha existência. E eu ia vencer. Não sabia ainda como. Não sabia quanto tempo levaria. Mas sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que minha nora tinha subestimado completamente a mulher com quem estava lidando. E esse seria o maior erro da vida dela. Na manhã seguinte àquele domingo, eu acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça que pulsava nas têmporas. Tinha dormido menos de 3 horas, e cada minuto daquelas horas tinha sido povoado por pesadelos confusos. Levantei da cama e fui até o banheiro. O espelho me devolveu a imagem de uma mulher cansada, com olheiras profundas, mas também me devolveu algo que eu não esperava ver, uma determinação nos olhos que eu não reconhecia. Tomei um banho demorado, deixando a água quente escorrer pelas costas enquanto organizava meus pensamentos. Eu precisava de informações. Precisava saber até onde as mentiras de Denise tinham chegado. E para isso, eu precisava de ajuda. Dona Zélia foi a primeira pessoa que me veio à mente. Ela conhecia todo mundo no bairro, frequentava a mesma igreja que metade das vizinhas, fazia compras nos mesmos lugares. Se havia alguém que podia me dizer o que estava circulando sobre mim, era ela. Às 9 da manhã, atravessei o pequeno jardim que separava nossas casas e toquei a campainha.
Dona Zélia abriu a porta com aquele sorriso acolhedor que ela sempre tinha, mas quando me viu, o sorriso se transformou em preocupação. Ivone, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Parece que não dormiu a noite inteira. Eu não tinha planejado chorar. Tinha prometido a mim mesma que seria forte, que manteria a compostura, que agiria com a cabeça fria. Mas quando Dona Zélia me puxou para dentro da casa dela e me abraçou, as lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Sentamos na cozinha dela, aquela cozinha cheia de plantas na janela. Ela preparou um café forte e colocou uma fatia de bolo de fubá na minha frente. E então, entre goles de café e lágrimas que eu tentava controlar, contei tudo o que tinha ouvido no corredor da casa do Marcos. Dona Zélia me ouviu em silêncio, os olhos escurecendo a cada frase que eu dizia. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento, mexendo a colher no café que já tinha esfriado. Ivone, ela disse finalmente, com uma voz que me fez gelar. Eu preciso te contar uma coisa. Faz umas semanas que eu queria falar com você, mas não sabia como. Meu coração disparou. O que foi, Zélia? Ela suspirou fundo. Sua nora anda falando de você para todo mundo. No açougue do seu Antônio, na padaria da Dona Célia, na farmácia do shopping. Eu mesma ouvi ela dizendo para o seu Antônio que você não pode mais sair sozinha, que fica confusa, que outro dia se perdeu voltando do mercado. Eu nunca me perdi voltando do mercado. Nunca. Faço o mesmo trajeto há 40 anos. E tem mais, Dona Zélia continuou, e eu vi que ela estava se esforçando para falar. Semana passada, eu encontrei a Lúcia, sua cunhada, na missa. Ela veio falar comigo, toda preocupada, perguntando se eu tinha notado alguma coisa estranha no seu comportamento. Disse que a família estava muito preocupada, que você estava apresentando sinais de demência. A palavra me atingiu como um tapa. Demência. Era isso que Denise estava espalhando. Não era só esquecimento, não era só confusão. Ela estava dizendo para as pessoas que eu tinha demência. O que você respondeu? Perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Dona Zélia segurou minha mão. Eu disse que era a maior bobagem que eu já tinha ouvido. Que você é a pessoa mais lúcida que eu conheço. Que converso com você todo dia e nunca vi nenhum sinal de nada. A Lúcia ficou meio sem jeito, mas eu vi que ela não acreditou em mim. Ela acreditou na sua nora. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma processando o peso daquela conversa. Então, Dona Zélia me olhou com aqueles olhos espertos que 30 anos de trabalho em banco tinham afiado. Ivone, você sabe por que sua nora está fazendo isso? Contei a ela sobre a casa, sobre o valor do imóvel, sobre a frase que Denise tinha dito, sobre me tirar de lá, sobre alternativas. Dona Zélia balançou a cabeça lentamente. Faz sentido, mas eu acho que tem mais coisa. Ela se levantou e foi até um armário, de onde tirou um caderno. Velhos hábitos de bancária, eu anoto tudo. Ela sentou e começou a me fazer perguntas. Sobre a situação financeira de Marcos e Denise. Sobre o salão de beleza que Denise tinha aberto. Sobre mudanças de comportamento que eu tivesse notado. Fui respondendo o que sabia. O salão de beleza tinha sido inaugurado há 3 anos. Denise estava empolgada. Tinha investido bastante, tinha contratado funcionárias. Mas no primeiro ano de pandemia, as coisas tinham ficado difíceis. Ela tinha reclamado de contas atrasadas, de funcionárias que precisou demitir. E depois? Dona Zélia perguntou, anotando tudo. O salão ainda existe? Pensei por um momento. Eu não sei. Faz um tempo que ela não fala mais sobre o salão. Achei que as coisas tivessem melhorado. Dona Zélia fez uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão de quem está juntando peças de um quebra-cabeça. Ivone, você se importa se eu fizer algumas investigações? Tenho uns contatos ainda no banco, gente que pode checar umas coisas discretamente. Hesitei. Que tipo de coisas? Situação financeira. Dívidas, empréstimos. Se sua nora está afundada em dívidas, isso explicaria muita coisa. Uma casa de mais de R$1 milhão resolveria qualquer problema financeiro. A ideia de investigar a vida da minha nora me causou um desconforto. Parecia invasivo, errado de alguma forma. Mas então lembrei das mentiras que ela estava espalhando. Lembrei da palavra demência sendo usada para me descrever. Lembrei que ela estava tentando destruir minha reputação para me tirar da minha própria casa. Faz, eu disse.
Descobre tudo o que puder. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Por fora, eu mantinha a mesma rotina de sempre. Ia aos almoços de família, visitava as netas, conversava com Marcos pelo telefone. Sorria quando era esperado que eu sorrisse, concordava quando era esperado que eu concordasse. Mas por dentro, eu estava em alerta constante. Comecei a prestar atenção em cada olhar, cada comentário, cada hesitação nas conversas. E quanto mais eu prestava atenção, mais eu via. Vi como minha cunhada Lúcia me observava quando eu falava, como se estivesse procurando sinais de confusão. Vi como meus sobrinhos me tratavam com uma delicadeza exagerada, como se eu fosse feita de vidro. Vi como Denise sorria para mim com aquela doçura falsa, enquanto trocava olhares de preocupação com Marcos quando achava que eu não estava vendo. Mas o pior foi perceber como meu próprio filho me olhava. Marcos sempre foi um bom filho. Quando era criança, me trazia flores do jardim, mesmo que fossem ervas daninhas que ele achava bonitas. Quando era adolescente, me abraçava antes de dormir, mesmo quando os amigos dele achavam isso coisa de criança. Quando adulto, me ligava toda semana para perguntar como eu estava, me convidava para todos os eventos importantes, me tratava com um respeito que me enchia de orgulho. Mas agora eu via dúvida nos olhos dele, uma sombra de preocupação que não existia antes. Ele me interrompia mais nas conversas, repetia informações que já tinha me dado, como se achasse que eu tinha esquecido. Perguntava 2 vezes se eu tinha entendido coisas simples. Denise estava conseguindo. Aos poucos, metodicamente, ela estava transformando meu filho contra mim. Estava plantando sementes de dúvida que iam crescendo e se espalhando, como erva daninha num jardim. 2 semanas depois da nossa conversa inicial, Dona Zélia apareceu na minha porta, com uma expressão grave. Sentamos na minha sala e ela abriu uma pasta que tinha trazido. Ivone, eu descobri coisas, e não são boas. O salão de beleza de Denise tinha fechado há quase 2 anos. Não tinha melhorado como eu achava. Tinha falido. E junto com a falência vieram dívidas. Muitas dívidas. Dona Zélia tinha conseguido, através de um amigo que trabalhava num cartório de protestos, uma lista de pendências no nome de Denise. Fornecedores não pagos. Aluguel atrasado de quase 1 ano. Cartões de crédito estourados. E o pior, empréstimos pessoais que ela tinha feito usando o nome dela e de Marcos. O total está perto de R$200 mil, Dona Zélia disse, mostrando os números. E pelo que meu contato disse, ela está sendo cobrada judicialmente por pelo menos 3 credores. R$200 mil. Era uma fortuna, uma dívida que levaria anos para ser paga. A menos que houvesse outra fonte de dinheiro, uma casa de R$1,2 milhão, por exemplo. Mas como ela pretende ter acesso à minha casa? Perguntei, ainda tentando entender a lógica. A casa está no meu nome. Eu teria que vender ou morrer para ela ter acesso. Dona Zélia me olhou com seriedade. Ou você teria que ser considerada incapaz de administrar seus próprios bens. A ficha caiu. Interdição. Era isso. Se Denise conseguisse convencer Marcos de que eu tinha demência avançada, ele poderia entrar com um pedido de interdição na justiça. Se tornaria meu curador. E como meu curador, teria poder legal sobre meus bens, incluindo a casa. Ela não está só tentando me tirar da casa, eu disse a voz tremendo. Ela está tentando me declarar incapaz. Quer que o Marcos seja meu curador. Dona Zélia confirmou com a cabeça. É a única explicação que faz sentido. Uma interdição permitiria que eles vendessem sua casa para pagar as dívidas. E você provavelmente seria colocada num lar de idosos, às custas do dinheiro da venda. Senti uma vertigem me atingir. A sala pareceu girar por um momento. Eu tinha achado que Denise queria me tirar da casa para os sogros morarem, ou algo assim. Mas era muito pior. Ela queria me tirar da minha própria vida. Queria me transformar legalmente numa incapaz, numa pessoa sem direitos, sem voz, sem poder de decisão. O que eu faço? Perguntei. E pela primeira vez desde que tudo isso tinha começado, senti medo de verdade. Como eu luto contra isso? Dona Zélia segurou minhas mãos. Primeiro, você precisa de provas. Provas de que está perfeitamente lúcida. Exames médicos, avaliações neurológicas, tudo documentado. Segundo,
Você precisa de provas do que ela está fazendo. Gravações, testemunhos, qualquer coisa que mostre que ela está mentindo deliberadamente. Gravações? Repeti. Como assim? Ela pegou meu celular que estava em cima da mesa. Esse celular grava áudio. Você pode deixar gravando dentro da bolsa, no bolso, em qualquer lugar. Toda vez que estiver perto da Denise, você grava. A ideia me assustou. Isso é legal? No Brasil, você pode gravar conversas das quais você participa ou que acontecem na sua presença. Não é escuta clandestina porque você está lá. E essas gravações podem ser usadas como prova. Fiquei em silêncio, processando tudo. Gravar minha nora. Juntar provas. Preparar uma defesa contra uma interdição que ela estava planejando. Com 67 anos, eu estava sendo forçada a me tornar uma espiã dentro da minha própria família. Eu sei que é difícil, Dona Zélia disse, como se lesse meus pensamentos. Mas você tem duas opções. Ou você se defende, ou você deixa ela vencer. E se ela vencer, Ivone, você perde tudo. Sua casa, sua autonomia, sua dignidade. Olhei para ela, para aquela mulher de 72 anos que estava ali me ajudando sem pedir nada em troca. Por que você está fazendo isso, Zélia? Por que está se envolvendo nos meus problemas? Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Porque eu vi isso acontecer com minha irmã. Os filhos dela a convenceram de que ela estava ficando senil, tomaram procuração de todos os bens, venderam a casa e a colocaram num asilo. Ela definhou lá dentro em menos de 2 anos. Quando eu descobri, já era tarde. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela falava. Eu não consegui salvar minha irmã, Ivone, mas eu posso te ajudar a se salvar. Naquele momento, olhando para Dona Zélia, eu tomei uma decisão. Não ia ser vítima. Não ia deixar Denise me destruir. Não ia terminar meus dias num asilo, babando numa cadeira de rodas, enquanto minha nora gastava o dinheiro da minha casa. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação. Me ensina como usar isso direito. Dona Zélia sorriu, e dessa vez era um sorriso de verdade. Essa é a Ivone que eu conheço. Passamos as horas seguintes praticando. Ela me ensinou a deixar o celular gravando sem que aparecesse na tela, a posicionar dentro da bolsa para captar melhor o som. Quando finalmente fui embora, já era noite. Atravessei o jardim de volta para minha casa com o celular no bolso e uma sensação estranha no peito. Medo, sim, mas também algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Eu tinha uma aliada, tinha um plano, e tinha 3 meses até a Páscoa, quando a família estaria reunida. 3 meses para juntar as provas que eu precisava. 3 meses para descobrir cada mentira. 3 meses para preparar minha defesa. E quando a Páscoa chegasse, eu estaria pronta. Minha mãe sempre dizia que a vingança é um prato que se come frio. Mas o que eu estava planejando não era vingança. Era sobrevivência. E eu ia sobreviver. Custasse o que custasse. O primeiro mês de gravações foi o mais difícil da minha vida. Não pelo ato de gravar em si, que acabou se tornando quase automático, mas por tudo o que eu tive que ouvir enquanto gravava. Descobri que Denise falava mal de mim em praticamente todas as situações sociais. No salão de cabeleireiro, onde ela ainda ia como cliente, contava para as outras mulheres que a sogra estava dando trabalho. Na academia, onde fazia pilates, comentava com as amigas que eu tinha episódios de confusão. Até no grupo de mães da escola das meninas, ela espalhava que a avó das filhas dela não podia mais ficar sozinha com as crianças. Cada gravação era uma facada nova. Cada mentira documentada era mais uma prova de que a mulher que eu tinha acolhido como filha me via apenas como um obstáculo a ser removido. Mas eu aguentei. Guardei cada arquivo numa pasta do celular que Dona Zélia me ajudou a criar. Transferi cópias para o computador dela, para o meu pendrive, para todo lugar seguro que consegui pensar. Se Denise descobrisse o que eu estava fazendo e tentasse apagar as provas, eu teria backups. Foi na 3ª semana que aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo. Era um domingo de almoço na casa de Marcos, como sempre. Eu tinha chegado cedo para ajudar com a salada, mantendo minha rotina normal para não levantar suspeitas. O celular estava na bolsa, gravando, como tinha se tornado meu hábito. As meninas estavam brincando no quintal. Isabela, minha neta de 11 anos,
Tinha crescido tanto no último ano que às vezes eu me assustava quando a via. Estava deixando de ser criança e virando mocinha, com aquele jeito sério que ela tinha herdado do pai. Em determinado momento, ela entrou na cozinha onde eu estava cortando tomates. Ficou parada na porta me olhando por um tempo, com uma expressão que eu não consegui decifrar. Depois veio até mim, bem devagar, e encostou no balcão ao meu lado. Vovó, ela disse, com uma voz baixa que me fez parar o que estava fazendo. Posso te perguntar uma coisa? Larguei a faca e me virei para ela. Claro, meu amor. Pode perguntar o que quiser. Ela hesitou. Vi que estava escolhendo as palavras com cuidado, como se tivesse medo de me machucar. E então perguntou: Vovó, você está doente? Tipo, doente da cabeça? O mundo parou por um segundo. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim. Minha neta de 11 anos estava me perguntando se eu tinha problemas mentais. Uma criança que eu tinha ajudado a criar, que eu tinha ninado quando bebê, que eu tinha ensinado a ler antes mesmo de entrar na escola. Respirei fundo, tentando controlar a voz. Por que você está perguntando isso, Isa? Ela baixou os olhos. A mamãe disse que você está ficando esquecida, que às vezes você não lembra das coisas, que fica confusa. Ela disse que é uma doença que pessoas mais velhas têm e que talvez você precise de ajuda especial. Senti meus olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Não na frente dela. Não ia dar esse gostinho para Denise, que provavelmente estava em algum lugar da casa esperando para ver minha reação. Abaixei na altura de Isabela e segurei as mãos dela. Meu amor, olha para mim, olha nos meus olhos. Ela olhou. Aqueles olhos castanhos que eram iguais aos do meu filho, iguais aos do meu marido. A vovó não está doente, eu disse, firme mas gentil. A vovó está perfeitamente bem. Às vezes os adultos se confundem sobre as coisas ou entendem errado, mas eu prometo para você, eu não estou doente. Eu lembro de tudo. Lembro do seu primeiro dia de aula. Lembro da sua apresentação de balete do ano passado. Lembro de cada aniversário seu desde que você nasceu. Você acredita em mim? Isabela me olhou por um longo momento. Depois assentiu devagar. Eu acredito, vovó. Você nunca mentiu para mim. Abracei minha neta com força, escondendo o rosto no cabelo dela para que ela não visse as lágrimas que finalmente escaparam. E nunca vou mentir, meu amor. Nunca. Quando nos separamos, Isabela voltou para o quintal como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei ali, parada na cozinha, com as mãos tremendo tanto que não conseguia mais segurar a faca. Denise estava envenenando minhas netas. Estava plantando na cabeça de crianças a ideia de que a avó era doente, incapaz, não confiável. Isso era mais do que uma conspiração para ficar com minha casa. Era uma crueldade calculada que atingia o que eu tinha de mais precioso no mundo. Naquela noite, quando cheguei em casa, fui direto para a sala. Sentei no sofá e olhei para a estante onde ficavam as fotos antigas. Meus olhos pararam numa foto específica. Geraldo e eu, no nosso 20º aniversário de casamento, abraçados na varanda desta mesma casa. Peguei a foto e fiquei olhando para o rosto dele. Aquele homem que tinha sido meu companheiro por quase 30 anos, que tinha me apoiado em cada decisão, que nunca tinha duvidado de mim nem por um segundo. Lembrei de uma coisa que ele me disse pouco antes de partir. Estávamos sentados nessa mesma sala, vendo televisão, quando do nada ele segurou minha mão e disse: Ivone, você é a mulher mais forte que eu conheço. Só não sabe ainda. Na época, eu ri e disse que ele estava ficando sentimental. Mas agora, sozinha naquela sala, segurando aquela foto, eu finalmente entendi o que ele quis dizer. Ele sabia. De alguma forma, Geraldo sabia que um dia eu ia precisar dessa força. E tinha plantado essa semente em mim antes de partir, para que ela germinasse quando eu mais precisasse. Coloquei a foto de volta na estante e sequei as lágrimas. Não ia desistir. Não por mim, mas por Isabela, por Manuela, por todas as pessoas que dependiam de eu ser forte o suficiente para lutar. A ligação de Marcos veio 2 semanas depois. Era uma quinta-feira à noite, quase 9 horas. Eu estava assistindo uma novela quando o telefone tocou e o nome dele apareceu na tela. Atendi tentando parecer normal. Oi, filho. Tudo bem? Oi, mãe. A voz dele estava estranha, tensa,
como se ele estivesse ensaiando o que ia dizer. Eu queria conversar com a senhora sobre uma coisa. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Pode falar. Ele hesitou. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Mãe, a Denise e eu estivemos conversando e... a gente está preocupado com a senhora morando sozinha nessa casa grande. A senhora já pensou em talvez vir morar com a gente? Ou então a gente poderia procurar um lugar menor, mais fácil de cuidar? Fechei os olhos. Era isso. O primeiro passo do plano estava sendo executado. Um lugar menor como o que, Marcos? Outro momento de hesitação. Tem umas residências muito boas para pessoas da sua idade, com assistência, atividades, outras pessoas para conviver. A Denise pesquisou algumas e achou opções interessantes. Residências. Era assim que estavam chamando agora. Não era asilo, não era clínica, era residência. Como se mudar o nome mudasse a realidade. Marcos, eu disse, mantendo a voz firme. Eu moro nessa casa há 40 anos. Criei você e sua irmã aqui. Cuidei do seu pai até o último dia dele nessa casa. Por que, de repente, vocês acham que eu não posso mais morar aqui? Não é que a senhora não pode, mãe. É que a gente se preocupa. A senhora está sozinha. Se acontecer alguma coisa... Acontecer o quê, filho? Silêncio do outro lado. Eu sabia que ele estava lutando contra si mesmo. Marcos era um bom homem, um bom filho. Mas Denise tinha passado meses enchendo a cabeça dele de dúvidas, de medos, de mentiras. Mãe, a Denise disse que a senhora tem ficado esquecida, que confunde as coisas às vezes, que deixou o fogão ligado outro dia. Respirei fundo antes de responder. Marcos, eu nunca deixei fogão ligado na minha vida. Você sabe o pavor que eu tenho de fogo. E eu não estou esquecida. Lembro perfeitamente de cada coisa que acontece comigo. A senhora tem certeza? Porque às vezes a gente não percebe quando está... Quando está o quê? Ficando senil? É isso que você acha, Marcos? Que sua mãe está ficando senil? O silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Porque naquele silêncio eu ouvi a dúvida. Meu filho, meu menino, estava em dúvida sobre a sanidade da própria mãe. Eu não sei o que pensar, mãe, ele disse finalmente, a voz cansada. Eu só quero o melhor para a senhora. Se você quer o melhor para mim, Marcos, então confia em mim. Eu estou bem, eu estou lúcida, e eu vou continuar morando na minha casa. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Fiquei sentada no escuro por muito tempo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha ligado para me convencer a sair da minha própria casa. Tinha ligado pautado pelas mentiras da esposa, sem sequer questionar se aquilo era verdade. 13 anos de casamento tinham pesado mais do que 44 anos de amor maternal. Na manhã seguinte, liguei para a Dona Zélia e contei tudo. Ela ouviu em silêncio, depois disse: Ivone, você precisa fazer aqueles exames que a gente conversou. Agora, antes que eles entrem com algum pedido formal. Ela tinha razão. Eu precisava de provas documentais da minha lucidez. Precisava de laudos médicos que ninguém pudesse contestar. Dona Zélia me indicou uma neurologista renomada, doutora Fernanda Bastos. Consegui uma consulta para a semana seguinte. Foram 2 horas de avaliação. Testes cognitivos, exames de memória, questionários, análise de imagem. A médica foi minuciosa, profissional e absolutamente imparcial. Quando os resultados ficaram prontos, ela me chamou no consultório e entregou um laudo de 3 páginas. Dona Ivone, ela disse com um sorriso, a senhora tem a função cognitiva de uma mulher 20 anos mais jovem, memória excelente, raciocínio lógico preservado, nenhum sinal de qualquer comprometimento neurológico. Se todos os meus pacientes de 67 anos fossem assim, eu fecharia o consultório. Mas segurei aquele laudo como se fosse um salvo-conduto. Era a prova que eu precisava. Prova médica, científica, irrefutável, de que eu não tinha nada. Quando saí do consultório, liguei para a Dona Zélia. Consegui, eu disse, mal conseguindo conter a emoção. Tenho o laudo. Está tudo documentado. Ótimo, ela respondeu. Agora guarda isso em lugar seguro e continua gravando. A Páscoa está chegando. Faltavam 6 semanas para o almoço de Páscoa. 6 semanas para eu juntar todas as provas que precisava. 6 semanas para me preparar para o momento que mudaria tudo. Naquelas semanas, algo curioso aconteceu.
Quanto mais eu gravava, quanto mais eu documentava as mentiras de Denise, menos raiva eu sentia. A raiva foi sendo substituída por algo diferente. Uma calma gelada, uma determinação que não vacilava. Teve um momento, na penúltima semana antes da Páscoa, que quase me descobriram. Eu estava no banheiro da casa de Marcos, verificando se a gravação estava funcionando, quando a porta se abriu de repente. Era Denise. Dona Ivone, está tudo bem? A senhora está há um tempão aí dentro. Escondi o celular atrás das costas, num reflexo. Está sim, querida. Só estava retocando a maquiagem. Ela me olhou de um jeito estranho, os olhos descendo para minhas mãos escondidas. Por um segundo, achei que ela tinha visto alguma coisa. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Mas então, ela sorriu aquele sorriso falso de sempre. Tudo bem, então. O almoço já está quase pronto. Quando ela saiu, eu encostei na parede do banheiro e respirei fundo. Tinha sido por pouco. Muito pouco. Depois daquele dia, passei a ser ainda mais cuidadosa. Dona Zélia tinha me ensinado a deixar o celular no modo silencioso absoluto, sem nenhuma notificação que pudesse aparecer durante as gravações. Cada vez que eu ia para os almoços de família, verificava 3 vezes se tudo estava configurado corretamente. Eu tinha passado a vida inteira sendo a mãe compreensiva, a sogra paciente, a avó dedicada. Tinha engolido desaforos, relevado grosserias, fingido não ver o desprezo nos olhos de Denise quando ela achava que eu não estava olhando. Mas aquela Ivone tinha ficado para trás. A mulher que eu estava me tornando era diferente. Era uma mulher que tinha aprendido, aos 67 anos, que bondade sem limites se transforma em fraqueza. E que, às vezes, para proteger o que amamos, precisamos mostrar uma força que nem sabíamos que tínhamos. Geraldo tinha razão. Eu era forte. Só não sabia ainda. Mas agora eu sabia. E Denise estava prestes a descobrir também. A Páscoa estava chegando. E com ela, a hora da verdade. O domingo de Páscoa amanheceu ensolarado, daqueles dias de outono em Belo Horizonte que parecem ter sido desenhados para reuniões de família. Céu azul, temperatura agradável, um vento leve que balançava as folhas das árvores. Um dia perfeito para um almoço em família. Um dia perfeito para a verdade finalmente aparecer. Acordei às 6 da manhã, mesmo tendo dormido mal. Passei 1 hora escolhendo o que vestir, algo que nunca tinha feito antes para um simples almoço de Páscoa. Optei pelo meu vestido azul marinho, o que Geraldo sempre disse que me deixava elegante. Prendi o cabelo num coque discreto, passei um batom suave, coloquei os brincos de pérola que tinham sido da minha mãe. Queria estar apresentável. Queria que todos me vissem como a mulher que eu realmente era, lúcida, digna, senhora de mim mesma. Antes de sair de casa, verifiquei o celular pela 10ª vez. As gravações estavam todas lá, organizadas numa playlist que Dona Zélia tinha me ajudado a criar. 43 minutos de áudios selecionados. As mentiras mais claras, mais impactantes, mais impossíveis de negar. Também levei o cabo HDMI que meu neto de Curitiba, filho da Renata, tinha me ensinado a usar por videochamada. Ele tinha me explicado como conectar o celular na televisão, passo a passo, com a paciência de quem ensina uma criança. Não fazia ideia de para que eu queria aprender aquilo. Ninguém fazia. A casa de Marcos estava decorada quando cheguei. Denise tinha caprichado, como sempre fazia quando queria impressionar. Flores na mesa, toalha nova, pratos bonitos. 22 pessoas tinham sido convidadas. Minha cunhada Lúcia com o marido Roberto. Sobrinhos, primos, tios distantes. Toda a família reunida para celebrar a Páscoa. Toda a família reunida para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Cumprimentei todos com o sorriso de sempre. Abracei minhas netas. Elogiei a decoração. Ajudei a colocar os últimos detalhes na mesa. Denise me recebeu com aquela doçura ensaiada que eu já conhecia tão bem. Dona Ivone, que bom que a senhora veio. Está se sentindo bem hoje? A pergunta tinha um veneno sutil que só eu percebia. Era o mesmo tom que ela usava há meses, sempre insinuando que eu poderia não estar bem, sempre plantando a dúvida nos outros. Estou ótima, querida, respondi com um sorriso. Nunca estive melhor. O almoço transcorreu normalmente. Cordeiro assado, arroz com passas, saladas coloridas, farofa especial. As conversas fluíam ao redor da mesa, os assuntos de sempre.
Trabalho, filhos, política, futebol. Eu participei de tudo, respondi perguntas, contei histórias, fiz questão de demonstrar clareza em cada frase que dizia. Vi Denise me observando algumas vezes, com aquele olhar calculista que eu tinha aprendido a reconhecer. Ela estava esperando que eu cometesse algum deslize, que eu esquecesse alguma coisa, que eu desse alguma prova do que ela vinha contando para todos, mas eu não dei, porque não havia nada para esquecer, porque eu não era a mulher que ela tinha inventado. Depois do almoço, quando todos estavam na sala tomando café e comendo os doces de Páscoa, eu me levantei. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. 3 meses de preparação me levavam até aquele momento. Com licença, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu preparei uma surpresa para a família, uma apresentação especial para esse dia. Vi Denise trocar um olhar com Marcos, provavelmente achando que a sogra ia mostrar fotos antigas, slides de viagem, algo assim. Algo inofensivo, algo que velhas fazem para se sentirem importantes. Fui até a televisão de 55 polegadas que ficava na parede da sala. Tirei o cabo HDMI da bolsa e conectei no celular. Alguns dos mais jovens me olharam com curiosidade, provavelmente surpresos de ver uma senhora de 67 anos mexendo com tecnologia. Quando a tela do celular apareceu na televisão, eu respirei fundo. Antes de começar, eu disse, olhando para todos, eu quero pedir que escutem tudo até o final, sem interrupções. Depois, cada um pode tirar suas próprias conclusões. Vi a confusão nos rostos. Vi Denise se endireitar na cadeira, um vinco de preocupação aparecendo na testa. Vi Marcos me olhar com aquela expressão de quem não entende o que está acontecendo. Então apertei o play. O primeiro áudio começou a tocar. A voz de Denise encheu a sala, clara e inconfundível. A situação da Dona Ivone está piorando a cada semana, Lúcia. Ontem, ela me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa, e no mês passado esqueceu o aniversário da própria neta. O silêncio que se fez foi absoluto. Vi minha cunhada Lúcia arregalar os olhos, reconhecendo a conversa que ela mesma tinha participado. Vi meu cunhado Roberto pousar a xícara de café lentamente na mesa. Vi os sobrinhos trocarem olhares confusos. E vi Denise congelar. Seu rosto passou de confuso para apavorado em questão de segundos. Mas os áudios continuaram, um após o outro, sem pausa, sem piedade. Denise no açougue, dizendo para seu Antônio que eu não podia mais sair sozinha. Denise na farmácia, comentando que eu ficava confusa às vezes. Denise no telefone com uma amiga, dizendo que era questão de tempo até eu precisar de cuidados em tempo integral. Ela deixou o fogão ligado semana passada. Uma vizinha teve que ir lá desligar. Imagina se pega fogo? Mentira. Ela não lembra mais das netas. Outro dia chamou a Manuela pelo nome errado. Mentira. O Marcos não quer enxergar, mas eu já falei para ele. Precisamos pensar em alternativas. Uma clínica de repouso, talvez. Mentira após mentira após mentira. 43 minutos. Ninguém se moveu. Ninguém falou. As crianças que estavam brincando no quintal entraram em algum momento e ficaram paradas na porta, olhando para a televisão sem entender o que estava acontecendo. Quando o último áudio terminou, o silêncio continuou. Era um silêncio pesado, carregado de constrangimento, de vergonha, de revelação. Peguei uma pasta que estava na minha bolsa. Tirei o laudo da doutora Fernanda Bastos e coloquei na mesa de centro, bem no meio, onde todos pudessem ver. Eu não tenho problema nenhum de memória, eu disse, mantendo a voz calma. Nunca tive. Esse é o laudo de uma das melhores neurologistas de Belo Horizonte, datado de 1 mês atrás. Avaliação completa. Função cognitiva preservada, memória excelente, nenhum sinal de demência ou qualquer outro comprometimento. Olhei para cada rosto na sala. Para minha cunhada Lúcia, que tinha acreditado nas mentiras e espalhado para outros. Para meus sobrinhos, que tinham me tratado como uma coitada. Para Marcos, meu filho, que tinha duvidado da própria mãe. E finalmente para Denise. Ela estava branca. Literalmente branca, como se todo o sangue tivesse fugido do rosto. As mãos dela tremiam no colo. O que eu tenho, continuei,
É uma nora que passou meses mentindo sobre mim para a família inteira, dizendo que eu estava ficando senil, que eu inventava histórias, que eu não tinha condição de cuidar de mim mesma. Tirei outra folha da pasta, o documento que Dona Zélia tinha conseguido. E eu sei por quê. Denise deve quase 200 mil reais. Dívidas do salão de beleza que faliu, empréstimos no nome dela e do Marcos. A solução que ela encontrou foi me declarar incapaz para ter acesso à minha casa. Uma casa que vale mais de 1 milhão de reais. O barulho veio antes que eu pudesse terminar. Denise se levantou de um salto, os olhos cheios de algo que eu nunca tinha visto nela antes. Desespero, fúria, a máscara finalmente caindo. Ela veio na minha direção com a mão estendida, tentando arrancar o celular. Sua velha mentirosa, você não tinha o direito de gravar nada. Isso é ilegal. Marcos, faz alguma coisa. Mas Marcos não se moveu. Ele estava olhando para a esposa como se a visse pela primeira vez na vida. Toda a cor tinha sumido do rosto dele também, mas não era pavor como o de Denise. Era algo pior. Era o olhar de um homem que acabou de descobrir que foi enganado por 13 anos. Denise, ele disse, e sua voz estava irreconhecível, grave, trêmula, quebrando nas bordas. Que dívidas são essas? Ela parou no meio da sala, olhou para ele, e eu vi o momento exato em que ela entendeu que tinha perdido. Tudo desmoronou de uma vez. Os próximos minutos foram caóticos. Denise tentou se explicar, as palavras saindo atropeladas, misturadas com lágrimas que pareciam mais de raiva do que de arrependimento. Disse que eu tinha manipulado tudo, que as gravações estavam fora de contexto, que ela só estava preocupada com meu bem-estar. Mas ninguém acreditou. Como poderiam? Tinham acabado de ouvir 43 minutos da voz dela, clara e inequívoca, tecendo mentira após mentira. Minha cunhada, Lúcia, foi a primeira a ir embora. Se levantou sem dizer uma palavra, pegou a bolsa e saiu pela porta da frente com o marido logo atrás. Não conseguiu me olhar nos olhos, não conseguiu pedir desculpas. Simplesmente foi. Os outros foram saindo aos poucos. Alguns vieram até mim envergonhados, murmurando desculpas por terem acreditado. Outros simplesmente escaparam pela porta, querendo distância daquele desastre familiar. As crianças foram levadas para o quarto pela babá. Isabela me olhou antes de sair, e eu vi algo nos olhos dela que me deu esperança. Não era confusão, era compreensão. Minha neta de 11 anos, de alguma forma, tinha entendido o que estava acontecendo. Quando finalmente a sala ficou vazia, só restamos 3. Eu, Marcos e Denise. Denise estava sentada no sofá, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Não parecia mais a mulher confiante que controlava tudo e todos. Parecia pequena, derrotada. Marcos estava em pé perto da janela, de costas para nós, olhando para o quintal vazio. Seus ombros estavam curvados de um jeito que me partiu o coração. Eu poderia ter ido embora naquele momento. Poderia ter deixado os dois sozinhos para resolver seus problemas, para enfrentar as consequências do que Denise tinha feito. Uma parte de mim queria fazer exatamente isso. Mas eu não fui embora, porque apesar de tudo, aquele homem perto da janela ainda era meu filho, e eu precisava saber se ainda existia algo ali para salvar. Marcos, eu disse baixinho. Ele se virou. E quando nossos olhos se encontraram, eu vi o menino que ele tinha sido. O menino que me trazia flores do jardim, que me abraçava antes de dormir, que me olhava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Esse menino ainda estava lá. Enterrado sob camadas de manipulação e mentiras, mas ainda estava lá. Mãe, ele disse, e sua voz quebrou. Me perdoa. Foram só 2 palavras, mas carregavam o peso de meses de dúvida, de desconfiança, de distância. Carregavam o peso de um filho que tinha quase perdido a mãe para as mentiras de outra pessoa. Eu atravessei a sala e abracei meu filho. Ele desabou nos meus braços como não fazia desde que era criança, chorando, pedindo desculpas entre soluços. Me perdoa por ter duvidado da senhora. Me perdoa por ter acreditado nela. Me perdoa por tudo. Segurei o rosto dele entre minhas mãos, como fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Eu te perdoo, filho. Você não sabia. Ela enganou todos nós. Ficamos ali por um longo tempo, abraçados no meio daquela sala que ainda cheirava a cordeiro e a traição.
E naquele abraço, eu senti algo que achava que tinha perdido para sempre. Esperança. De que ainda havia algo para reconstruir. De que os laços de sangue eram mais fortes que as mentiras. De que a verdade, quando finalmente vem à luz, tem o poder de curar. Quando nos separamos, olhei para Denise. Ela ainda estava no sofá, olhando para nós com uma expressão que não consegui decifrar. Não era mais raiva, não era mais desespero. Era algo parecido com a compreensão de que tudo estava acabado. Não disse nada para ela. Não precisava. Os áudios tinham dito tudo. O laudo tinha dito tudo. A verdade tinha dito tudo. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Marcos, quando você estiver pronto para conversar, me liga. Estarei esperando. E saí daquela casa com a cabeça erguida, o coração ainda acelerado, mas com uma paz que não sentia há muito tempo. A verdade tinha vindo à luz. E agora, finalmente, eu podia começar a reconstruir. A manhã seguinte ao almoço de Páscoa amanheceu silenciosa. Acordei cedo, como sempre, mas dessa vez não foi a ansiedade que me tirou da cama. Foi uma sensação diferente. Uma leveza que eu não sentia há meses. Como se um peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros durante a noite. Fiz meu café, sentei na varanda e fiquei olhando o sol nascer por trás das árvores do quintal. O mesmo quintal onde Manuela tinha brincado tantas vezes. O mesmo quintal que Denise queria me tirar, mas não tinha conseguido. E nunca mais conseguiria. O celular tocou por volta das 8 horas. Era Dona Zélia. Ivone, como você está? Sorri ao ouvir a voz dela. Aquela mulher de 72 anos tinha se tornado minha melhor amiga nos últimos 3 meses. Sem ela, eu não teria conseguido nada daquilo. Estou bem, Zélia. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Ela veio tomar café comigo naquela manhã. Sentamos na cozinha, como tínhamos feito tantas vezes durante aqueles meses de preparação, e eu contei tudo o que tinha acontecido. Cada detalhe, cada reação, cada palavra. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse: "Você conseguiu, Ivone. Você se salvou." As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma alegria estranha que vem quando a gente finalmente vence uma batalha que parecia impossível. "Eu não teria conseguido sem você", eu disse. "Você me deu as ferramentas, me deu coragem, me deu esperança quando eu achei que não tinha mais nada." Dona Zélia sorriu, e eu vi que os olhos dela também estavam marejados. "Eu só te mostrei o caminho, Ivone. Quem andou foi você. Quem gravou, quem juntou provas, quem teve coragem de apertar o play naquela televisão, foi você. Sozinha." Ficamos em silêncio por um momento, 2 mulheres de mais de 60 anos que tinham aprendido que a idade não diminui nossa capacidade de lutar. Que tinham provado que subestimar uma mulher mais velha é o erro mais grave que alguém pode cometer. Os dias seguintes foram estranhos. A família inteira estava em choque. Recebi ligações de primos, tios, conhecidos, todos querendo saber detalhes, todos fingindo que sempre tinham desconfiado de Denise. Mentira. Ninguém tinha desconfiado. Todos tinham acreditado nela. Mas eu não guardei rancor. Não tinha energia para isso. O que eu tinha era clareza. Clareza de que as pessoas acreditam no que é mais fácil acreditar. E era mais fácil acreditar que uma velha estava ficando senil do que acreditar que uma mulher como Denise era capaz de tamanha crueldade. Marcos me ligou 3 dias depois da Páscoa. A voz dele estava cansada, envelhecida de um jeito que me doeu ouvir. "Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Posso ir aí?" Ele veio naquela mesma tarde. Quando abri a porta e vi meu filho parado ali, com olheiras profundas e os ombros curvados, meu coração de mãe quis abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que não podia fazer isso. Não ainda. Ele precisava entender a gravidade do que tinha acontecido. Sentamos na sala, a mesma sala onde eu tinha passado tantas noites sozinha nos últimos meses, planejando minha defesa. "Mãe", ele começou, e eu vi que estava se esforçando para não chorar. "Eu descobri tudo. As dívidas, os empréstimos, tudo. Ela escondeu de mim por mais de 2 anos. Fez empréstimos no meu nome sem eu saber.
Estamos devendo quase 230 mil reais agora, com os juros. 230 mil. Mais do que Dona Zélia tinha descoberto. A situação era ainda pior do que eu imaginava. E o que você vai fazer? Perguntei. Marcos passou a mão pelo rosto, um gesto de exaustão que me lembrou Geraldo quando estava preocupado com alguma coisa. Eu não sei, mãe. Eu realmente não sei. Eu olho para ela e não reconheço mais a mulher com quem eu casei. É como se eu tivesse vivido com uma estranha por 13 anos. Fiquei em silêncio, deixando ele processar seus próprios sentimentos. Não era meu papel dizer o que ele deveria fazer. Ele era um homem adulto, com 44 anos, e precisava tomar suas próprias decisões. As meninas estão confusas, ele continuou. A Isabela não para de perguntar o que está acontecendo. A Manuela chora toda noite querendo saber por que a mamãe e o papai estão brigando. Meu coração se apertou. Minhas netas estavam sofrendo por causa de tudo isso. Era a parte mais injusta de toda essa história. Elas não tinham culpa de nada. Marcos, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, eu não vou te dizer o que fazer com seu casamento. Isso é decisão sua. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Independente do que acontecer entre você e Denise, eu sempre vou estar aqui, para você e para as meninas. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Mesmo depois de tudo que eu fiz, depois de ter duvidado da senhora, de ter quase concordado em tirar a senhora da sua própria casa? Você é meu filho, Marcos. Eu te carreguei dentro de mim por 9 meses, te amamentei, te vi dar os primeiros passos, te ensinei a ler. Nada do que aconteceu muda isso. Você foi manipulado por alguém que deveria te proteger. A culpa não é sua. Ele desabou. Chorou como não chorava desde que era criança, com soluços que sacudiam o corpo inteiro. E eu fiz o que toda mãe faz. Abracei meu filho e deixei ele chorar. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lenta, dolorosa, mas necessária. Marcos e Denise tentaram manter o casamento no início. Por causa das meninas, ele disse. Mas a confiança tinha sido destruída de forma irreparável. Cada vez que ele olhava para ela, via as mentiras. Cada vez que ela tentava se explicar, as palavras soavam vazias. 8 meses depois do almoço de Páscoa, eles se separaram oficialmente. Não foi um divórcio fácil. Havia as dívidas para dividir, a guarda das meninas para resolver, uma vida inteira para desmontar. Denise saiu da casa com pouco mais do que as roupas e alguns móveis. As dívidas, ironicamente, ficaram principalmente no nome de Marcos. Ele está pagando até hoje. Vai levar anos para quitar tudo. Mas ele me disse uma vez que prefere passar 10 anos pagando dívidas do que passar mais um dia vivendo uma mentira. As meninas se adaptaram melhor do que eu esperava. Crianças são resilientes de um jeito que adultos às vezes esquecem. Isabela, agora com 13 anos, mora 1 semana com o pai e 1 semana com a mãe. Nos dias que fica com Marcos, vem me visitar quase sempre. Numa dessas visitas, ela me perguntou por que eu tinha feito aquilo no almoço de Páscoa. Pensei por um momento antes de responder. Porque quando alguém tenta destruir quem você é, meu amor, às vezes a única defesa é mostrar a verdade. Não por vingança, mas para proteger o que é seu. Ela ficou pensativa. Depois disse algo que me marcou profundamente. A mamãe diz que você fez aquilo por maldade. Mas eu não acho, vovó. Eu acho que você fez porque não tinha escolha. Minha neta de 13 anos tinha entendido algo que muitos adultos não conseguem entender. Que existe uma diferença entre crueldade e autodefesa. Que proteger sua dignidade não é maldade. Que às vezes o silêncio é apenas a preparação para quando a verdade precisar ser dita. Manuela, com seus 10 anos agora, é mais quieta sobre o assunto. Ela ama a mãe, como toda criança ama. E eu nunca vou tentar mudar isso. O que aconteceu entre mim e Denise não deve afetar o amor que minhas netas sentem pela mãe delas. Isso seria perpetuar o mesmo tipo de manipulação que Denise usou contra mim. Renata, minha filha de Curitiba, veio me visitar 1 mês depois da Páscoa. Ficou 1 semana inteira comigo, cuidando de mim, me fazendo companhia. Ela chorou quando soube de tudo. Mãe, eu deveria ter desconfiado, ela disse. Aquelas perguntas estranhas que a Denise fazia sobre a senhora. Eu deveria ter prestado mais atenção. Você mora longe, filha. Tem sua vida, sua família. Não tinha como saber. Mas eu sou sua filha.
Era minha obrigação proteger a senhora. Segurei as mãos dela. Renata, eu não preciso de proteção, eu precisava de uma chance de me defender. E essa chance eu consegui sozinha. Ela me olhou com um orgulho que me encheu o coração. A senhora é incrível, mãe. Sabia disso? Hoje, 2 anos depois daquele almoço de Páscoa, minha vida é completamente diferente. Continuo morando na minha casa. A mesma casa de 40 anos, com as mesmas paredes que viram meus filhos crescerem, com o mesmo quintal onde Geraldo costumava fazer churrasco nos domingos. Ninguém me tirou daqui. Ninguém vai me tirar. Dona Zélia continua sendo minha vizinha e minha melhor amiga. Tomamos café juntas quase todo dia, 2 viúvas que descobriram que a solidão compartilhada é muito menos pesada. Ela me ensinou que nunca é tarde para fazer novos amigos, para encontrar pessoas que nos valorizam de verdade. Me inscrevi num grupo de terceira idade da igreja do bairro. Não porque eu seja religiosa, mas porque queria conviver com pessoas da minha geração. Descobri que muitas mulheres ali tinham histórias parecidas com a minha. Filhos ingratos, noras problemáticas, famílias que as tratavam como peso. Mas também descobri histórias de superação. Mulheres que tomaram as rédeas da própria vida depois dos 60, que encontraram felicidade onde menos esperavam. Essas histórias me inspiram todos os dias. Às vezes me pergunto se fui dura demais, se deveria ter dado mais chances, se deveria ter confrontado Denise em particular antes de expor tudo publicamente. Mas então lembro de Isabela me perguntando se eu estava doente da cabeça. Lembro de Marcos me ligando para sugerir que eu fosse para uma residência. Lembro de todas as mentiras que Denise espalhou, de todas as pessoas que me olharam com pena, achando que eu estava perdendo a lucidez. E tenho certeza de que fiz a escolha certa. Geraldo costumava dizer que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Na época, eu não entendia o que ele queria dizer. Achava que força era coisa de juventude, de pessoas com energia para lutar. Mas eu estava errada. Força não tem idade. Força é a capacidade de se levantar quando tudo parece perdido. É a coragem de enfrentar quem tenta nos destruir. É a sabedoria de esperar o momento certo para agir. Aos 67 anos, quando descobri o que minha nora estava fazendo, eu poderia ter desistido. Poderia ter aceitado meu destino, deixado que me declarassem incapaz, terminado meus dias num asilo enquanto Denise gastava o dinheiro da minha casa. Mas eu não desisti, porque aprendi que a única pessoa que pode definir quem eu sou eu mesma. Não minha nora, não minha família, não a sociedade que acha que mulheres mais velhas devem aceitar caladas o que a vida lhes impõe. Hoje, quando olho no espelho, eu vejo uma mulher de 69 anos que sobreviveu à pior traição da sua vida. Uma mulher que descobriu sua força quando mais precisou. Uma mulher que provou que idade não é sinônimo de fraqueza e que silêncio nem sempre é submissão. O silêncio que eu mantive durante aqueles 3 meses de gravação foi o mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de quem está se preparando, de quem está juntando forças, de quem sabe que a verdade, quando finalmente vier à luz, será devastadora. E foi. Se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te desacreditar, te diminuir, te fazer parecer incapaz, eu quero te dizer uma coisa. Não reaja no impulso. Não dê a eles a reação que esperam. Respire fundo, junte suas provas, espere o momento certo. E quando esse momento chegar, não tenha medo de mostrar a verdade, mesmo que doa, mesmo que destrua relacionamentos, mesmo que mude tudo. Porque a verdade sempre encontra seu caminho. E quando encontra, ela liberta. Minha mãe costumava dizer que a paciência é a arma dos sábios. Meu marido dizia que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Os dois estavam certos. E eu, aos 69 anos, finalmente entendi o que eles queriam dizer. A força não está em nunca cair. Está em se levantar toda vez que alguém tenta te derrubar. E a paciência não é fraqueza. É a preparação para quando chegar a hora de lutar. Minha hora chegou naquele almoço de Páscoa. E eu estava pronta. Agora, toda vez que olho pela janela da minha sala, para o jardim que quase me tiraram, para a casa que construí com Geraldo, para a vida que defendi com unhas e dentes, eu sinto uma paz que não sabia que era possível sentir. Porque eu venci. Não uma guerra contra minha nora,
mas uma guerra contra todos que achavam que eu não era capaz de me defender. E essa vitória, ninguém jamais vai poder tirar de mim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.